Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, paz do Senhor. Boa noite. Hoje é dia 25 de abril, uma segunda-feira. Estamos aqui para mais uma live, a live da semana. Guardando o pessoal, já estão entrando. Tyson Machado, paz do Senhor, Tyson. Pessoal, conforme vocês forem entrando, dá um feedback aqui pra gente. Fala se o áudio tá ok, se o som está ok, a imagem está tudo certinho aí. Por favor, dá um feedback aqui para gente. Excepcionalmente hoje, né, na segunda-feira live, porque o nosso convidado, vou apresentar ele para vocês daqui a pouquinho. Ele tem compromissos na terça, né? E aí a gente mudou, antecipou para segunda-feira, para ter o privilégio de fazer a live com ele. Vamos aguardar aqui. Deixa eu entrar aqui no chat. Então, dá um feedback, tá, pessoal? Se tá tudo certo aí. Lembrando que essa live, ela ficará gravada aqui no canal. E eu também deixei aqui na descrição da live, se vocês clicarem na descrição, vocês vão encontrar as redes sociais do nosso convidado, o pastor Jeremias Couto. Eu deixei o Instagram dele, vocês clicam, vocês já vão direto para o Instagram dele, vocês comecem, por favor, a segui-lo, quem ainda não segue. E também eu deixei o link do canal, é riquíssimo o canal do pastor Jeremias. Então, também deixei na descrição da live. Se vocês quiserem olhar aí, ó, aí já clica e vão se inscrever. Quem não é inscrito está perdendo. É uma riqueza de conteúdo, muito bom o canal do pastor, tá bom? Aí já vão entrando, por favor. Para a live não ficar muito longa, eu já vou fazer a apresentação do nosso convidado, porque tem algumas perguntas que eu quero fazer para eles. Já teve gente que deixou perguntas aqui. Deixa eu até já deixar aqui para eu não esquecer de perguntar. Fábio Barbosa, Sertão, City Seven, deixou uma pergunta também. E tem outras perguntas que o pessoal deixou no decorrer da semana, que a gente vai perguntar para o pastor, tá bom? Então vamos lá para a apresentação do nosso convidado, o pastor Jeremias Couto. Ele é pastor da Assembleia de Deus, pastor assembleiano, é mestre em teologia. Ele escreveu uma obra, depois ele vai atualizar a gente, vai me corrigir se eu estiver errada, tá? A Transparência da Vida Cristã, ele é coautor da Teologia Sistemática Pentecostal e também um dos editores da Bíblia de Estudo Pentecostal, e ele também presidiu o projeto Minha Esperança Brasil, da Associação Evangelística Billy Graham. Eu vou abrir a tela aqui para vocês conhecerem o nosso convidado de hoje. Com vocês, o pastor Jeremias Couto. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, minha querida irmã. Aí o seu nome está como Diário Pentecostal Historiando. É verdade. Tá com o nome do canal. Eu sou a Silvana, tá, gente? Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, administradora aqui do canal. Qual é o seu Pode nome falar, pastor. mesmo? Silvana. 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 A paz do Isso. Senhor, irmã Silvana. E é um privilégio estar aqui no seu canal e poder participar desta live hoje, desta transmissão ao vivo. E posteriormente ela vai ficar disponibilizada. E que eu possa, de alguma forma, contribuir para o nosso crescimento,
e até também para que as pessoas possam, pelo menos aqueles que não me conhecem, me conhecer um pouco melhor e dirimir dúvidas e responder, na medida do possível, o que estiver em nosso alcance para responder. Mas muito obrigado pelo privilégio. E, infelizmente, às terças-feiras eu não posso, porque eu tenho 2 cátedras no seminário congregacional aqui do Rio de Janeiro, e são às terças-feiras. Eu já faltei semana passada em razão da AGO da CGADB, eu estive toda a semana em Cuiabá, regressei sexta-feira, então não ficaria muito correto e justo com os alunos faltar amanhã. Por isso eu pedi que fizéssemos hoje. O privilégio é nosso, viu, pastor? Sinta-se à vontade aqui no nosso canal. Nós já estamos com o José. Amém. Estamos com o José Simão de Souza Castro. A paz do Senhor. Uma Silvana, Deus abençoe o canal. Beatriz, a paz do Senhor. Geraldo Henrique dos Santos, um mineiro morando em Curitiba. Estamos também com Maurício Campos. Pastor, então o senhor mora aí no Rio de Janeiro. O senhor nasceu no Rio de Janeiro? Como foi essa infância? Eu moro em Teresópolis. Eu vim para Teresópolis quando eu tinha 6 anos. Vivi em Teresópolis até 17, quando saí para o seminário. Posteriormente, me casei, fiquei no Rio de Janeiro. Fui também para os Estados Unidos como missionário na década de 80. Retornei, fiquei por um período no Rio de Janeiro e em 1988 eu retornei para Teresópolis, onde resido, onde tenho a minha base. Nasci em Petrópolis, uma cidade aqui próxima. Nós temos 3 cidades na região serrana do Rio, que são as 3 cidades mais importantes: Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Então, eu nasci em Petrópolis, mas vivo em Teresópolis, que é a cidade mais alta do estado do Rio de Janeiro. Muito bem. O senhor nasceu num lar evangélico, num lar cristão, pastor? Sim, nasci em lar evangélico. Meu pai, aos 20 anos, já casado, saiu para dirigir a primeira congregação do campo de Petrópolis, e foi nesse lugar, nessa primeira congregação que ele dirigiu e onde morou, que eu nasci no ano de 1954. Meus pais já eram cristãos, meus avós também já eram cristãos, então as minhas raízes são cristãs, e só por uma questão de identidade somos cristãos pentecostais. Nasci em família pentecostal. Muito bem. Então, pessoal, eu conheci o pastor Jeremias Couto através das publicações do jornal Mensageiro da Paz. Vocês sabem que eu gosto muito do jornal, mas não agora, né? Já mesmo na minha infância eu já sempre via o nome do pastor Jeremias Couto, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, tá? Pastor, e como foi a escolaridade? Qual foi o primeiro curso universitário que o senhor fez e por que o senhor escolheu esse curso determinado que o senhor vai falar para a gente? Bem, em relação a curso universitário, a minha formação é na área de comunicação. Formação básica na área de comunicação, mas também, claro, a formação na área teológica. E eu diria que a minha primeira prioridade é a área teológica. Agora, cursei comunicação porque também é uma área que eu aprecio, eu gosto, sobretudo, do jornalismo. E como eu iniciei a minha carreira jornalística na CPAD, embora tenha posteriormente participado de outras empresas jornalísticas, mas isso me exigiu
essa formação, essa dedicação, esse aprimoramento, até para fazer um trabalho com melhor qualidade. Mas a minha prioridade sempre foi na área teológica. Eu cresci aos pés de um pastor, meu pai, e já desde a minha infância eu tinha essa vocação, eu tinha essa chamada, de maneira que, inclusive, eu acompanhava as convenções, as escolas bíblicas, e com 17 anos, geralmente Pindamonhangaba, na época, só aceitava maiores de idade, com 18 anos, a partir de 18 anos. Mas, com 17 anos, eu fui aceito como aluno na escola bíblica em Pindamonhangaba, IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Então, a minha carreira, digamos, ministerial e, por que não dizer profissional, foi e é na área teológica. Embora, eventualmente, atue também na área jornalística. Muito bem, pastor. Estamos aqui também com José Simão de Souza. Ele falou que honra, também sou petropolitano. José Simão. Petropolitano. Ivo Gomes. O Ivo Gomes já fez uma pergunta aqui para o senhor. O senhor pôde estar presente no sepultamento do pastor Leivas Macalão, no Rio de Janeiro? O Ivo perguntou se o senhor participou do sepultamento do pastor Paulo Macalão. Infelizmente, não, porque na época eu estava nos Estados Unidos como missionário, mas Deus me deu o privilégio, ao lado de minha esposa, de ter uma convivência muito pessoal com o pastor Paulo Leivas Macalão. Para você ter uma ideia, quando foi celebrado o Jubileu de Ouro, ou seja, os 50 anos da Assembleia de Deus em Madureira, eu era editor do Mensageiro da Paz e nós fizemos um caderno extra em comemoração aos 50 anos da Assembleia de Deus em Madureira. Eu vi. Uhum. Quem conhece a história do Mensageiro da Paz vai encontrar esse caderno extra. E, inclusive, a entrevista com ele foi feita por mim. Sim. Naquela época, foram em fitas cassete. Eu lamento que a CPAD, por alguma razão que eu desconheço, não conseguiu preservar essas fitas cassete, mas foram mais de 2 horas de entrevista ali no Templo de Madureira, na secretaria, no lado esquerdo. Então, eu sempre tive uma boa convivência com ele. Pastor Paulo Leivas Macalão, a Igreja do Brás, construiu para ele aqui em Teresópolis uma casa espartana, diga-se de passagem, uma casa simples, onde ele vinha descansar, passar alguns períodos de férias com a sua esposa, e era num bairro próximo da cidade. E por algumas vezes eu pude estar na casa dele, com a irmã Zélia, sua esposa, conversar, trocar ideias, ouvi-lo, aprender aos pés do pastor Paulo. Então, no seu sepultamento, eu gostaria de ter estado, mas eu estava nos Estados Unidos, e é interessante frisar que, mesmo antes de o pastor Paulo morrer, falecer, eu trocava correspondência com ele, com a irmã Zélia, sua esposa, principalmente em períodos festivos, né? Então, a gente sempre manteve bons laços de amizade. Muito bem, tá bom. Respondido aí, tá, Ivo? O Douglas André Ferreira está com a gente também. David da Silva é o meu pai, pastor. O senhor pode mandar para seu pai? Claro, Isso, Davi da Silva. Pastor Davi da Silva. Muito prazer em tê-lo aqui e podermos interagir. Pelo menos virtualmente. Douglas André Ferreira, ele está na audiência em Santana do Ipanema, Sertão Alagoano. Que pois ótimo. Bem, isso, tá. Olha, vamos para as perguntas, que são muitas, tá? Vamos começar aqui. Nós já falamos da escolaridade. Aí, pastor, o seu primeiro trabalho profissional mesmo foi na CPAD, não? Teve algum outro antes?
Bem, se eu for pensar em termos de trabalho, eu trabalho desde criança. Naquela época não havia essas exigências aí, em certo sentido, absurdas. Eu entendo que as crianças precisam estudar, mas eu acho que não se pode inibir que elas também cresçam do ponto de vista profissional e já desde a sua adolescência, pelo menos. Eu comecei a trabalhar por volta dos meus 12 anos. Eu me lembro, eu tinha meus 12 anos, porque foi ao redor da Copa de 1966. Eu me lembro que eu estava, era uma casa de eletrodomésticos, e eu estava numa daquelas escadas para alcançar a prateleira de cima para pegar um filtro para atender um cliente, e o rádio estava transmitindo o jogo do Brasil, não me lembro com que time. E o Pelé fez o gol, e eu me desequilibrei e caí da escada com o filtro. Ficou E emocionado. já dei logo um prejuízo ao meu patrão. Então, eu trabalho desde os meus 13 anos, 12 anos, por aí. E já trabalhei em mercearia, em quitanda, em loja de eletrodomésticos. Já trabalhei como servente de pedreiro. Eu não tenho nenhum, digamos, constrangimento de ter exercido essas profissões, porque são profissões tão dignas quanto qualquer outra profissão. Um bom pedreiro deve ser honrado, e um bom pedreiro depende de um bom servente. E eu tenho certeza que eu fui um bom servente. Muito bem. Pastor, referente a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá, pessoal? Conforme eu falei, ele escreveu, eu vi muita matéria publicada, escrita pelo pastor Jeremias Couto. Como que foi o início na CPAD? Como foi o convite? Como que convidaram o senhor para escrever? E que ano que foi que começou essa relação com a CPAD? Deixe-me voltar um pouquinho atrás. Antes da CPAD, eu trabalhei na Cruzada Bernardo Johnson. Eu tinha relações de amizade com o diretor das Cruzadas, pastor Eliel de Carvalho, inclusive ele chegou a residir aqui em Teresópolis, e através dele tinha também bom relacionamento com o Otoniel e Uziel, aquela Isso que eu dupla ia famosa. perguntar, que eu lembro que eles eram mesmo dessa cruzada. Eles pertenciam à cruzada, Bernard Johnson. Então, através desses, eu diria que Deus vai criando esses laços, e esses laços permitem que a gente dê os passos que Deus quer que a gente dê. Então, eu estive por um tempo com o pastor Bernardo Johnson, tinha também laços de amizade com o pastor Antônio Gilberto, que eu conheci quando eu tinha 13 anos, e nessa época ele também fazia parte da equipe, ele cuidava da chamada Escola de Evangelismo, que era realizada durante o dia, na época das Cruzadas, e também tinha relação de amizade com o pastor e poeta, o laureado poeta Joanir de Oliveira. E eu cheguei a escrever poemas para a revista Seara. Alguns desses poemas foram aproveitados num livro que está esgotado hoje, chamado A Antologia da Nova Poesia Evangélica, e esse livro coligiu poemas de diferentes autores, inclusive autores portugueses. Havia uma interação muito grande com os autores portugueses, e entre esses poemas o meu figurou. Então, nesse ínterim, surgiu uma vaga na redação do Mensageiro da Paz, dos periódicos. Na época só tínhamos Mensageiro da Paz e a revista Seara. E eu fui convidado pelo pastor Joanir de Oliveira e também recomendado pelo pastor Antônio Gilberto para ocupar essa vaga. Então, foi assim que surgiu o meu relacionamento com a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trabalhando, digamos,
não era uma espécie de setor de jornalismo ainda, mas da área que cuidava do Mensageiro da Paz e da revista A Seara. Foi que ano, pastor? Foi em 1977, outubro Ah, de 77. 1977. Ah, Foi foi no ano da conversão do meu pai. Ah, tá. Pastor, quando eu sim. fui admitido à CPAD. Aí o senhor trabalhou na CPAD, publicando, tal, até que ano? Eu trabalhei na CPAD de 77 a 80, né? Uhum. E aí, depois disso, eu fui para os Estados Unidos como missionário, a convite do pastor Gesiel Gomes, para Sim. trabalhar entre o povo de fala portuguesa, e estivemos lá por 2 anos, plantamos igrejas, fui diretor do primeiro Instituto Bíblico em língua portuguesa nos Estados Unidos, Instituto Bíblico Canaã. Ainda hoje, há pastores que pastoreiam e que foram formados por esse instituto, pastoreio dos Estados Unidos, pastores de língua portuguesa. E ao retornar ao Rio de Janeiro, mais uma vez, eu fui convidado, agora pelo pastor Abraão de Almeida, que já tinha sido meu chefe anteriormente. Ele agora era o diretor de publicações, e ele me convidou para assumir a chefia do setor de jornalismo. Isso foi em 1983. E eu estive de 1983 até fins de 1996 atuando na CPAD, e meu último estágio na CPAD foi a função de diretor de publicações. Depois disso, mantive vínculos de fraternidade, participando de congressos, de conferências, continuando a escrever revistas para a escola dominical, mas vínculo empregatício foi até o ano de 1996. Ah, muito bem. Ó, então, a pergunta do Fábio, ele mandou pelo canal. Fábio Barbosa, Sertão City 7. Primeira pergunta: qual motivo não existe mais publicações do pastor Jeremias Couto pela CPAD? Ele falou que é inscrito do canal do senhor também. Qual o seu nome? É Fábio Barbosa. Fábio Barbosa. A vida tem etapas e também as coisas são feitas a seu tempo. E, em terceiro lugar, olhando do ponto de vista humano, a igreja, em sua expressão humana, não é perfeita. É constituída de pessoas imperfeitas que estão em busca da maturidade em Cristo Jesus. E isso inclui também as instituições que prestam serviço à igreja. Por um tempo, eu entendi que deveria apoiar uma outra candidatura à presidência da CGADB. Então, a partir desse momento, é uma coisa automática. Praticamente você perde o espaço, porque se você está do lado oposto, em termos, digamos, até de política eclesiástica, você vai perder o espaço, digamos, naquele lado onde você estava. Então, eu diria que essa foi basicamente a razão humana para que essas coisas ocorressem. Mas eu vejo essas circunstâncias de outra forma também. Eu entendo a soberania de Deus e, eventualmente, a gente pode não compreender certas coisas, porque elas acontecem, mas Deus é soberano. E, de alguma maneira, Deus está usando essas circunstâncias até para me aprimorar. Eu estou podendo, por exemplo, cursar mestrado, doutorado, coisas que eu não poderia fazer naquela época por falta de tempo. E existem coisas que estão sendo vislumbradas aí adiante, à frente, e, como eu disse agora há pouco, tudo a seu tempo. Para mim, eu diria o seguinte: eu entro pela porta que Deus abre. Eu não
tento forçar porta alguma, no sentido de ficar ali forçando. Eu me lembro das palavras do pastor José Leôncio, saudoso do José Leôncio, lá de Pernambuco. Ele, numa de suas mensagens, ele disse: olha, fique na porta, agora não force a porta, não empurre a porta, não tente destrancar a porta, mas fique na porta, durma na porta, passe a noite na porta, não saia da porta. Então, geralmente, é dessa forma que eu ajo. Eu fico na porta, até que Deus abra, e se é a porta que Deus abriu, é por ela que eu vou entrar. Muito bem. Pastor, e profissionalmente hoje? O senhor dá aula em seminário? O que o senhor faz profissionalmente hoje? Hoje, eu atuo no Seminário Congregacional de Niterói. Neste semestre, eu dou 2 cátedras, que é a Teologia Bíblica do Antigo Testamento e Teologia Bíblica do Novo Testamento, e também sou responsável pela Cátedra de Teologia Sistemática no mesmo seminário. E aqui em Teresópolis também atuo em 3 seminários distintos, na área de homilética, hermenêutica e bibliologia. Geralmente as minhas noites são ocupadas. Fora isso, eu atendo os convites que me são feitos pelas igrejas e agradeço a Deus porque ainda tenho vigor físico, saúde, condições mentais, de lucidez, de poder atender esses convites para escolas bíblicas, conferências na área de educação cristã e também para a pregação. A única diferença no caso da pregação, para deixar aqui bem já demarcado, eu não sou pregador triunfalista, eu não sou pregador do reteté, sou pentecostal, mas não sou pregador sapatinho de fogo. Eu sou pregador da palavra. Eu prego a palavra e, claro, sendo uma pregação, existe o fervor próprio da pregação, que difere, por exemplo, de uma conferência, de uma palestra, de uma exposição bíblica e até da conversa que estamos tendo aqui. Eu não estou aqui gritando, não estou aqui pondo as minhas cordas vocais e as minhas veias aqui quase que estourando. A pregação ela tem um outro tom, mas também, no meu caso, não é nesse tom desses pregadores que saem do púlpito quase sem voz. Eu sou pregador, agora não me chamem para fazer avivamento, não me chamem para batizar do Espírito Santo, não me chamem para fazer cura divina, me chamem para pregar. E a pregação fará os resultados dela, né? Porque os resultados não são meus, os resultados são de Deus. Esse é dos meus, gente. Ó, Paulo Sabino também está com a gente, lá de São Carlos, São Paulo. Evangelista Luciano Alexandre, ele falou que é um privilégio poder estar participando como ouvinte da live do pastor Jeremias. Muito Douglas obrigado, André. irmãos queridos. Ó, outra pergunta do Ivo Gomes. O senhor pode apontar base bíblica para os pastores dessa denominação não poderem também ser maçons? E quanto a membros? Fala da maçonaria. Bem, essa pergunta é uma pergunta bastante complexa, mas eu vou me reportar à Igreja Presbiteriana. A própria Igreja Presbiteriana, que por algum tempo aceitava pastores maçons e membros também, hoje, e não é uma resolução recente, é uma resolução já de algum tempo, essa resolução da Igreja Presbiteriana proíbe terminantemente que pastores sejam maçons, inclusive membros da igreja não sejam aceitos como membros na condição de maçons. Em relação à Assembleia de Deus, nós temos um artigo expresso no nosso estatuto que proíbe aos membros das Assembleias de Deus, incluindo
pastores, que eles sejam maçons, ou, aliás, nem uso essa expressão, que eles sejam membros de qualquer organização que tenha caráter secreto. E a maçonaria tem caráter secreto. Então, não só inclui a maçonaria, mas outras organizações que tenham esse caráter secreto. Se eu encontro base bíblica, sim, porque se nós não conhecemos o que tem dentro da maçonaria, a gente tem acesso a algumas coisas porque a gente pesquisa, a gente lê, não é? Por exemplo, eles chamam Deus de Gadu, o grande arquiteto do universo. Mas eles usam a Bíblia para quando se vai prestar juramento. Usam a Bíblia porque, nesse caso, está em um país cristão. Mas se estiver num país budista, vai usar o livro sagrado da religião budista. Se estiver num país islâmico, vai usar o livro sagrado da religião islâmica. Se estiver, digamos, num país de predominância espírita, vai usar o livro sagrado da fé espírita. Ou seja, para eles, Gadu, ou o grande arquiteto do universo, é o Deus de todas as religiões. Então, a partir desse momento, só nesse ponto, temos aí uma razão para que os crentes e pastores não sejam maçons, porque uma das coisas que o Deus bíblico exige é exclusividade. Isso é ponto pacífico no Antigo Testamento, no Pentateuco, nas primeiras revelações dadas por Deus a Israel através de Moisés. Isso é muito claro no Novo Testamento. Os cristãos começaram a sofrer perseguições logo no início da fé por uma razão, porque eles se negavam a prestar culto ao panteão romano, e nesse panteão romano estava a figura de César, ou seja, o imperador. Então, o imperador era considerado divino e, digamos, os seus serviçais, os seus subalternos, deveriam prestar culto ao imperador, e os cristãos não aceitavam esse tipo de culto, porque Cristo exige também exclusividade única, somente Cristo e ninguém mais. E essa foi uma das razões pelas quais os cristãos foram perseguidos, e essa perseguição inicialmente começou a ser feita pelos próprios judeus, porque os judeus, digamos que adorassem a Deus, mas eles tinham tolerância, até para não perderem as vantagens, já estavam na chamada, nesse período do desterro, digamos assim, a diáspora, não é? Jerusalém já tinha sido tomada, o templo destruído, então eles estavam espalhados. Então, para não perder o conforto, as vantagens, eles faziam vista grossa, ou tinha aquela postura de tolerância, diferentemente dos cristãos. Os cristãos convertidos a Cristo não aceitavam curvar-se a outros deuses, a não ser ao Senhor Jesus Cristo. Então, aí está uma razão pela qual um pastor e um membro da Assembleia de Deus não deve ser maçom. Muito bem. Estamos aqui, então, com o Douglas André Ferreira Marsiglia, Proclamação da Palavra, Maxwell Cristo. A pessoa do Proclamação da Palavra, essa pergunta que você fez está na pauta, tá bom? Daqui a pouquinho a gente pergunta para o pastor. Pastor, quais as obras que o senhor tem publicadas? Obras publicadas, você mencionou aí algumas delas, né? Temos a Transparência da Vida Cristã, infelizmente está esgotada, mas para quem tem essa obra, ela é útil neste trimestre em que as nossas igrejas estão estudando os valores do Reino de Deus, que são baseados no Sermão do Monte. O comentário é do pastor Osiel Gomes, mas é uma obra esgotada. Também, a irmã mencionou, sou coautor da
Teologia Sistemática Pentecostal. O capítulo que eu escrevi foi sobre eclesiologia. Um dos editores da Bíblia de Estudo Pentecostal. Também sou autor de um livreto sobre o cristão e a política. Foi uma série de livros lançada pela editora Visão Cristã, e entre esses livretos com 60 páginas, está o meu Visão Cristã sobre política e outras coautorias de que participei. E agora nós temos aí 3, 4 obras na fila, e entre elas a Transparência da Vida Cristã, que será relançada até o final do ano, já atualizada, ampliada e com, digamos, materiais novos que estão sendo trabalhados para essa nova edição. E outros que estão na fila, que eu prefiro não mencionar os seus títulos por enquanto. Ótimo. Pessoal, vocês que entraram depois, eu deixei o link do Instagram do pastor Jeremias Couto aí na descrição do vídeo. É só você clicar, já vai cair lá no Instagram dele para vocês começarem a seguir ele. E também eu deixei o link do canal do YouTube. Gente, é uma preciosidade. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Então, aí clica lá no link, já cai direto lá, você já clica para escrever. A minha meta no YouTube agora, para os próximos dias, é chegar a 3.000 inscritos. Gente, vamos chegar logo. Faltam 150, então aproveite, vá lá e se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Gente, pensa num canal de conteúdo bom. É sério mesmo, vão lá, tá bom? Não esqueçam. Já vai lá, já se inscreve. Ó, o Gesiel Nascimento tá com a gente. Francisco Magalhães. Pastor, só para a gente fechar essa questão da maçonaria, tem uma outra pergunta aqui. O senhor já teve experiência com situação desse tipo, né? Presença de maçom, ou inexiste esse problema na Assembleia de Deus? Olha, é difícil de eu afirmar. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhuma experiência com maçons na Assembleia de Deus, mas não quer dizer que não haja. Deixe-me ser bastante franco, não quer dizer que não haja, mas geralmente eles ficam escamoteados, não é? Eles se escondem, não se expõem, até porque sabem que na Assembleia de Deus existe essa restrição, como também eu quero fazer essa ressalva, porque às vezes se critica os presbiterianos e, de fato, por muito tempo, os presbiterianos admitiram pastores maçons. Sim. Mas há uma resolução que não é recente e hoje não permite, não aceita. Como a Assembleia de Deus também não permite e não aceita. Agora, para se tomar, digamos, uma decisão, tem que haver uma denúncia. Essa denúncia tem que ser encaminhada com evidências, com provas, com documentos, com informações que satisfaçam, digamos, a denúncia. Não é simplesmente chegar e dizer o pastor fulano de tal é maçom. Isso não basta. Isso aí é calúnia, é injúria, é difamação. Então, se você conhece algum pastor que seja maçom e tem elementos para você provar, aí você pode encaminhar um documento solicitando providências. Ou ele deixa a maçonaria e continua pastor, ou deixa de ser pastor e continua maçom. Muito bem. Está respondido aí, né, Ivo? Gente, vamos entrar para uma parte. Doutrina da teologia da salvação. Não sei se é esse termo, que eu não sou teóloga, tá, gente? Sobre teologia da salvação. Calvinismo. O que é que quer dizer uma pessoa ser calvinista? Como assim? Calvinista? Qual a diferença? Um resuminho de uma pessoa ser arminiana, uma pessoa ser calvinista, só para a gente entender, pastor, por favor. Irmã Silvana, esse assunto é um assunto de mais de 400 anos. Nós não teremos condições de resolvê-lo aqui em poucos minutos. Eu apenas vou dar pinceladas muito rápidas. E, geralmente,
o que aparece aí na internet, de ambos os lados, calvinismo e arminianismo, o que aparece aí é discussão em cima de espantalhos, e não em cima, digamos, daquilo que, de fato, se conhece como calvinismo ou daquilo que se conhece como arminianismo. Mas, em linhas gerais, primeiro, esses termos surgiram lá atrás, em tempos idos, como uma forma de hostilização, ou seja, um grupo hostilizando o outro, usando esses termos como apelido para hostilizar. Posteriormente, claro, com o tempo acabou se tornando nomenclaturas para identificar ambos os grupos, mas é só para a gente entender as origens, correto? E quais são as diferenças? Eu diria que as diferenças, até o pastor Silas Daniel escreveu um livro sobre isso, não é? A questão da mecânica ou do mecanismo da salvação. As diferenças são sutis em relação àquilo que chamamos de mecanismos da salvação. Por exemplo, a fé reformada, eu prefiro usar essa expressão, né, porque a fé reformada surge com a reforma. E ela se mantém ao longo dos anos. E a fé reformada acredita na depravação total, acredita na salvação incondicional, acredita na expiação limitada, acredita na perseverança dos santos. São pontos chaves da fé reformada. Já quando olhamos para o arminianismo também crê na depravação total. O arminianismo já não crê na salvação incondicional. Para o arminiano, a salvação é condicional, enquanto para a fé reformada, a salvação é monergista, é um ato de Deus. No arminianismo, a salvação é sinergista, ou seja, depende da cooperação humana. O arminianismo crê também na expiação ilimitada, ou seja, é para todos os homens, indistintamente. O arminianismo também não crê, e aí eu tenho que fazer uma ressalva, porque tem os arminianos de 4 pontos, o arminianismo também não crê na perseverança dos santos. Em outras palavras, o arminiano crê que o cristão pode perder a salvação. Mas não são todos os arminianos. Há os arminianos de 4 pontos, inclusive a Igreja Batista. Quando eu me refiro à Igreja Batista, eu me refiro à Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, arminianos de 4 pontos, mas creem na perseverança dos santos. Então, já falando das duas escolas, essas são as diferenças básicas e que, se nós queremos ser honestos biblicamente, honestos intelectualmente, isso não se constitui em heresia, em nenhum dos lados. Digamos que sejam visões distintas, mas que não afetam o cerne da soteriologia, não afetam o cerne da salvação, porque ambos os segmentos creem basicamente que a salvação depende exclusivamente da obra de Cristo realizada no Calvário. Uma obra completa, perfeita, eficiente, eficaz e sem necessidade de qualquer outro adendo. Então, aí está basicamente, claro, como eu disse, uma discussão de 400 anos. Então, eu estou resumindo aqui, em poucas palavras, o que pensam as duas principais correntes do protestantismo, da fé cristã evangélica. Muito bem, então agora eu vou fazer a pergunta do Proclamação da Palavra, um canal, né? O senhor, sendo um calvinista, como está a aceitação do calvinismo nas Assembleias de Deus? E como um simpatizante da teologia calvinista pode exercer seu ministério se mantendo pentecostal nas Assembleias de Deus? Bem, vamos primeiro corrigir algumas coisas.
Eu não me considero calvinista. Eu tenho, digamos, minhas convicções em relação à soteriologia reformada. E se quem tem convicções na soteriologia reformada não pode ser pentecostal, me escutem, por favor. Também quem tem convicções arminianas não pode ser pentecostal. E aí é claro que eu estou criando um nó na sua cabeça. Mas eu vou explicar o nó, vou desatar o nó. E alguns, inclusive, incham o peito para dizer, não, eu sou arminiano clássico. Se é clássico, pior ainda. Por quê? Porque o arminianismo, claro, crê na soteriologia sinergista, ou seja, na cooperação do homem com Deus, crê na salvação condicional. Não vou entrar nesse mérito. É uma questão soteriológica. Mas o arminiano clássico, me escutem, por favor, ele é aspersionista, ou seja, não crê no batismo por imersão, crê no batismo por aspersão. E quando a CPAD lançou aquelas 3 obras de Armínio, talvez o editor, querendo ajustar, lá onde se fala sobre o batismo, no original, em inglês, e no original latino, Armínio usa sprinkling, que significa aspergir. E o tradutor traduziu por submergir, quando a tradução deveria ser aspergir, porque o arminiano crê que o batismo é por aspersão. Segundo ponto, o arminiano crê que, tal qual os reformados, porque eles são reformados na sua raiz, crê no aliancismo, enquanto a Assembleia de Deus crê no dispensacionalismo. O arminiano crê no cessacionismo. Para os arminianos, os dons cessaram. Então, estou dando aqui 3 ou 4 pontos para provar que você não é arminiano. A Assembleia de Deus não é arminiana. A Assembleia de Deus adota a soteriologia arminiana, mas ela não é arminiana. E nessa ênfase que se dá a essa questão, nós estamos perdendo uma outra ênfase que precisa ser resgatada, que é a nossa identidade pentecostal. Essa sim, essa é a nossa identidade. A identidade assembleiana é a identidade pentecostal. Agora, quando se fica nessa discussão de arminianismo e de calvinismo, eu estou mostrando aqui, provando por A mais B, que a Assembleia de Deus é apenas adepta da soteriologia arminiana. Ela não é aspersionista, ela não é cessacionista, ela não é aliancista, e tem mais outro ponto que me foge aqui da memória, que a Assembleia de Deus não é. Então, se um crente que adota a soteriologia reformada não pode ser pentecostal, também um arminiano, em tese, não poderia ser, porque os mesmos problemas que há na fé reformada, há no arminianismo. E aí, deixe-me acrescentar um pouco mais. Você encontra, digamos, reformados históricos, e você encontra na própria história da Igreja Reformada, se você leu, por exemplo, aquele livro sobre os céus da Escócia, que é um livro sobre as manifestações de Deus na Escócia, você vai encontrar reformados que são
na linguagem deles, são continuistas, ou seja, eles creem na contemporaneidade dos dons espirituais e não veem incompatibilidade alguma. Eu poderia citar aqui Wayne Grudem, poderia citar aqui Martin Lloyd Jones, poderia citar aqui D.A. Carson, pelo menos 3 nomes que são nomes, digamos, tops, né, conhecidos, que são continuistas, creem na contemporaneidade dos dons e poderia até citar Spurgeon. Spurgeon, certa vez, estava pregando e, no meio da pregação, ele é usado numa mensagem profética para alguém que estava no auditório. Isso naquela época. E Spurgeon digamos, um expoente da fé reformada e, inclusive, com uma de suas obras lançada pela Sapiedir, que é a obra Tesouros de Davi, que é um tratado sobre os Salmos. Então, eu não vejo problema algum, não é? E eu não vivo por aí pregando Armínio, eu não vivo pregando Calvino, eu não vivo pregando Lloyd Jones, eu não vivo pregando esses teólogos e que são seres humanos imperfeitos, tanto quanto eu. Eu, quando sou convidado, eu prego a Bíblia. A Bíblia me basta, a Bíblia me é suficiente. Eu não preciso ficar citando A, B, e também não tenho costume, por exemplo, de alguns, porque no grego, porque no hebraico tem essa derivação, tem aquela derivação. Eu já faço meu estudo antecipado e vou pregar a Bíblia aonde quer que eu esteja, e graças a Deus eu tenho portas abertas na minha denominação, a Assembleia de Deus, tenho portas abertas em outras denominações, até porque atuo numa organização que é interdenominacional, a Samaritan's Purse é uma organização ligada à Associação Billy Graham, presidida pelo Franklin Graham. Eu tenho atuação voluntária, diga-se de passagem, não é remunerada, voluntária. Sou coordenador aqui no Rio do projeto Operação Criança com Cristo, um projeto voltado para as crianças. Então, eu tenho de ter portas abertas em todas as denominações. Muito bem. Pastor, ainda sobre esse assunto, antes da gente partir para outro assunto, é comum, né, nessas últimas décadas, ou na última década, muita informação e pouco conhecimento aprofundado mesmo. Daí, eles já rotularem as pessoas sem saber mesmo a origem, o significado das palavras. Então, o senhor, tido como com convicções reformadas, o senhor já sofreu preconceito por ser assembleiano e ter essas convicções? De forma nenhuma, nenhum preconceito, nem do meio assembleiano, nem de outras denominações, nenhum tipo de preconceito, porque eu não entro nessa militância. Não é? Uhum. E houve um período, principalmente nas redes sociais, que houve uma militância muito acirrada. Sim. Né? Inclusive, nós assinamos uma carta, acho que faz aí uns 5 ou 6 anos, não me lembro bem, não é? Foi uma carta, um manifesto, assinado tanto por, digamos, expoentes arminianos quanto por expoentes reformados. Eu postei aqui no canal essa carta, pastor. Eu postei aqui essa carta. Condenando essas hostilidades. Eu assinei essa carta. Eu lamento que alguns que assinaram a carta depois continuaram com as hostilidades. Né? Mas eu assinei essa carta porque essas hostilidades não contribuem para o reino de Deus. Então, qual é a minha visão? Foi muito importante, por exemplo, a redescoberta de Armínio? Foi. Foi muito importante a Assembleia de Deus lançar aquelas 3 obras de Armínio, aqueles 3 volumes das obras de Armínio? Foi. Foi muito importante a Assembleia de Deus escrever a Declaração de Fé? Foi. Porque eu vou dizer uma coisa aqui, que talvez não agrade a alguns, mas eu tenho de dizer. A Assembleia de Deus, com raras exceções, embora se dizendo arminiana, sem saber o que é o arminianismo, ela era
semi-pelagiana. E o que é semi-pelagianismo? Pelágio era um bispo e ele teve um embate muito severo com Agostinho, porque ele defendia que o homem podia, por sua cordialidade, por sua bondade, por sua justiça, ele podia obter a salvação sem depender exclusivamente da obra de Cristo, definindo o que é pelágio. E o semi-pelagianismo? O semi-pelagianismo, se você quer um retrato dele, leia a epístola de Paulo aos Gálatas. Os judeus desceram da Judéia. Na epístola aos Gálatas, Paulo os chama de falsos irmãos. E o que eles estavam tentando introduzir entre os crentes da Galácia? Exatamente isso. Olha, tudo bem, Jesus Cristo morreu na cruz, etc., mas é preciso manter os ritos da fé judaica, é preciso manter a circuncisão, é preciso manter, digamos, toda a prática do judaísmo precisa ser também agregada à fé cristã, e a ênfase maior era para a circuncisão. E Paulo foi muito incisivo, dizendo: vocês começaram pela graça e estão acabando na carne, ou referindo-se à lei, ou seja, voltando à lei, quando já fomos libertos pela graça, mediante a graça. Então, semi-pelagianismo é quando se faz aqui um código de regras, correto? Isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui não 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 pode. E se você incorrer, digamos, numa dessas falhas, você perde a salvação. Ou seja, são valores que nós agregamos à obra de Cristo quando a obra de Cristo foi perfeita, completa, suficiente, eficaz, única. Essa obra não precisa ser repetida, diferentemente da Igreja Católica, por exemplo, quando ela realiza os seus cultos, seus cultos são chamados de missa, porque ali o sacrifício de Cristo é repetido no que se chama de transubstanciação. A hóstia se transforma no corpo de Cristo, o vinho se transforma no sangue de Cristo, e em cada missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. Ora, o sacrifício de Cristo foi único, perfeito, completo, então não há nada que nós possamos acrescentar. Só que na história da Assembleia de Deus, por falta de conhecimento, por falta de conhecer até o arminianismo, digamos assim, a ideia era essa. Nós jovens, eu estou com 68 anos, naquela época, a nossa expectativa era que a gente perdia a salvação 2, 3, 4 vezes ao dia. Porque, eventualmente, eu ia jogar bola e não podia jogar bola. Eventualmente, eu ia jogar bola de gude e não podia jogar bola de gude. Eventualmente, eu ia soltar pipa e não podia soltar pipa. Estou falando de coisas banais que hoje ninguém se importa com isso. Não estou falando de pecado. Estou falando de coisas banais, entretenimento, coisas comuns à vida de uma criança. Mas eu me sentia sempre com um complexo de culpa todas as vezes que, digamos, ia jogar totó, não podia jogar totó, então estava incorrendo, digamos, numa desobediência às regras da igreja, como se isso fosse necessário à salvação. E isso é semi-pelagianismo, e por isso é que eu digo, que eu louvo, eu aplaudo, eu compreendo e aceito que tenham sido lançadas essas obras, inclusive a declaração de fé, para que se entenda. Embora eu possa ter discordância, porque eu entendo que a obra da salvação ela é monergista, ou seja, ela é Deus quem aplica, mas pelo menos se corrige essa questão do semi-pelagianismo.
Ou seja, se passa a ter a visão correta. É a obra de Cristo e ponto final, nada mais. Muito bem, pastor. Pastor, acho que tem uns 10 anos, quando eu li a Bíblia inteirinha. Aí depois eu voltei e fui ler de novo e fiquei grifando. Claro que o meu conhecimento é raso. Eu fiz um estudo autônomo de doutrina reformada, calvinismo e arminianismo. Fiz um estudo autônomo básico raso. Aí eu fui ler a Bíblia e ficava grifando, né? Uns versículos que eu entendia ser calvinista e versículos que eu entendia ser arminianos. É mais bem raso, né, gente? Pelo amor de Deus. E tinha alguns versículos, eu acho muito mais relaxante a doutrina reformada calvinista, porque eu sou uma pessoa muito preocupada, eu me sentia culpada, altas crises de ansiedade, com medo de perder a salvação 10 vezes por dia. Então, eu acho muito mais confortável, né, as doutrinas da fé reformada. Mas tem alguns versículos, por Doutrinas exemplo, da assim, graça. Doutrinas da graça. isso. Aí alguns versículos tipo assim, escolhe, pois, a vida para que viva, eis que o reino de Deus é ganhado à força. Como que explica esses versículos que tem alguma conotação de livre-arbítrio? Como dá a entender que santo não você vai, tá salvo, não tá salvo, tá salvo, não tá salvo. Como interpretar? É claro que é fruto da minha ignorância, é claro. Tem uma explicação teológica aí. Mas como que o senhor explica algumas passagens, tipo essa daí? O reino de Deus é ganhado à força. Essa passagem ela é um pouco complexa para a gente explicar aqui em pouco tempo, né? Porque a tradução não foi uma tradução bem feita, tem esse problema também. Nem sempre as traduções são bem feitas. Tem outras passagens, por exemplo, lá nos Salmos diz: preciosa para o Senhor é a morte do justo. E hoje se sabe que essa tradução não é correta. A ideia ali é que Deus tem pesar na morte do justo, porque a morte não era, digamos, algo decretado por Deus para o salvo. Então, o salvo tem de passar pela morte e isso traz pesar ao coração de Deus. Mas, voltando a essa questão, eu me lembro de John Piper, e a orientação que ele deu é o seguinte: você tem de enfrentar os versos que, digamos, parece que têm ênfase arminiana e os versos que parece que têm ênfase reformada. Enfrentar e buscar a exegese dos textos, para entender o que os textos dizem. Então, o primeiro ponto básico é saber fazer uma boa exegese. Mas, em linhas gerais, todos os textos que tratam do esforço humano, eles tratam Deus trabalhando na nossa linguagem, correto? Mas aí entra o outro lado. Você é capaz, pelo seu próprio esforço, você é capaz de abandonar o pecado? Você é capaz de resistir o pecado pelo seu próprio esforço? Então você vai encontrar na Bíblia que esse esforço é um esforço que tem um suporte. E que suporte é esse? O suporte é a graça de Deus. Então, a mesma graça que salva é a mesma graça que santifica. E eu acredito que aqueles versos de Efésios, não é? Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, não é? Efésios, capítulo 2, deixe-me chegar lá. Se a gente interpretar aquela passagem de maneira correta, nos ajuda a entender bem essa questão. Capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Isso aqui é uma afirmação. Aqui não existe probabilidade. Aqui não existe possibilidade. Aqui não existe opção, alternativa. O texto é assertivo, é afirmativo. Pela graça sois salvos.
mediante a fé. Aí diriam alguns, mas a fé é do homem. Errado. A fé também é dom de Deus. Paulo diz lá aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ela vem de fora. Ela vem da parte de Deus. O próprio autor de Hebreus diz que Deus é o autor e consumador da fé. Então, a fé tem origem em Deus. Por isso que a gente não pode dissociar aqui a fé da graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e o texto diz, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Eu citei os versículos anteriores sobre a fé para poder reforçar aqui agora a continuidade do verso. É dom de Deus. Verso 9. Não de obras. Então, você não tem que acrescentar nada. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, ou seja, já fomos criados à imagem de Deus agora, mediante a regeneração. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Olha só, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, a partir do momento em que somos feitura de Deus, ou seja, somos a imagem de Deus, regenerados por Deus em Cristo Jesus, e nele, criados agora para as boas obras, o texto completa. As quais Deus, de antemão, ou seja, antecipadamente, Deus antecipadamente preparou para que andássemos nelas. Então, é Deus, e Paulo fala sobre isso, que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Porque humanamente eu não tenho condição. E aí eu quero complementar, para não me estender demasiadamente, porque já são 22 horas e lá vai fumaça, né? Em Gálatas, quando Paulo trata das obras da carne e do fruto do Espírito. Primeira distinção que temos de fazer. Quando fala de fruto do Espírito ali, não é fruto do Espírito humano. Naquele capítulo 5, todas as vezes quando se fala do Espírito, o Espírito vem com a primeira letra grafada em maiúsculo para se referir ao Espírito Santo. Então, o fruto é do Espírito Santo em nós. Então, essa é a primeira distinção. Aí, quando você vai para a lista das obras da carne, você pode abrir lá depois, capítulo 5 de Gálatas, e você vai ver que na lista das obras da carne não tem nada que preste. Ah, mas o homem é cordial, o homem não tem nada que preste na lista das obras da carne. E para não ficar nada de fora, Paulo acrescenta, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, põe aí um conceito de similaridade, coisas semelhantes a estas. Então, deixe-me dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã que está aí me ouvindo, em nós mesmos, nós não temos nada que preste. Se alguém pisar no seu calo, a sua vontade é socar a cara do outro. Você só não faz isso porque o Espírito Santo habita em você e digamos, detém a força da carne pelo poder da ação do Espírito Santo. Mas quando você se ira, essa lição deste domingo tratou do tema, quando você se ira, qual é a vontade que você tem? É de vingar-se. É de pagar na mesma moeda, porque essa é a nossa natureza pecaminosa. Agora, vai para o fruto do Espírito. Me responda em sã consciência se você é capaz de produzir uma daquelas qualidades do fruto do Espírito por você mesmo. Lá em Gálatas, capítulo 5. Você não é capaz. E se você for capaz, deixe-me dizer, você está no lugar errado. Você já deveria estar no céu. Porque você já é santo demais para viver aqui. Né?
Então, quem produz esse fruto, está rindo, irmã Silvana, é verdade. Você é santo demais para viver aqui. Quem produz esse fruto é o Espírito Santo. Na sua capacidade humana, por mais que você se esforce, por mais que você lute, você vai sempre ter a frustração. E aí vai buscar socorro em quem? Vai buscar socorro naquele que perdoa, ele quem perdoa todas as tuas Iniquidades. iniquidades. É nele que você Amém. vai buscar socorro, porque o homem não tem poder para lhe perdoar. O homem não tem poder para apagar as suas transgressões. Então, não é melhor viver debaixo da graça de Deus? Não é melhor, inclusive, não só para a salvação, mas também para a santificação? Não é melhor viver sendo guiado pelo Espírito Santo e que esse Espírito produza em nós as qualidades desse fruto, que é o fruto do Espírito, longanimidade, amor, paciência. Tem gente que o pavio é curto, então tem que entrar na fila da paciência para o Espírito Santo esticar esse pavio, né? E é só o Espírito Santo que tem poder de fazer isso. Só. Com certeza. Então, essa é a mensagem bíblica. Essa é a Ô, pessoal, mensagem vocês estão bíblica. vendo aí? Vocês estão vendo aí o conteúdo? Vocês não são inscritos, vocês estão perdendo, viu, gente? Vamos lá se inscrever no canal do Pastor. Pastor, para a gente fechar esse assunto de arminianismo, calvinismo, tem várias perguntas aqui, viu, Pastor? Tem várias perguntas. Vou pedir para o pessoal. Vamos marcar outra live. Isso! Enquanto isso, pode mandar no Instagram do senhor? O senhor responder para eles? Eles podem mandar? Pode, então, pessoal, pode desculpa, porque tem a pauta aqui, tem outros assuntos muito interessantes e a hora está indo. Aí vocês mandam para ele, tá? E aí ele responde. Mas para fechar, pastor, quando eu li o Novo Testamento, todas as vezes que eu volto em algum livro do Novo Testamento, eu percebo aqueles muitos milagres, multiplicação de pão, curas divinas, ressuscitando morto, tal, tantos milagres. E muita gente atribui a não acontecer isso hoje por conta da frieza espiritual, porque Deus não mudou, nós que mudamos, por isso que não tem mais isso, Deus faz. Porém, tem outras pessoas que entendem que isso foi para aquele momento, para Deus provar que Jesus era realmente o Messias, para ele provar o Evangelho mesmo, que é a verdade. Como que o senhor responde para a gente isso? Por que hoje a gente não fica vendo o povo ressuscitar, aleijado andar, mão mirrada, cego enxergar? Por que a gente não vê esses milagres hoje? É frieza ou era para aquela época, pastor? Bem, vamos por partes, né? Todos esses temas aí, eles se entrelaçam. Por exemplo, os sinais, os milagres ocorreram naquela época para atestar, sim, a legitimidade de Jesus como o Messias. Nós temos um exemplo claro disso quando Jesus está pregando numa casa e 4 homens levam um paralítico e desce o paralítico pelo telhado até a presença de Jesus, porque a multidão por fora impedia a entrada daqueles homens com o paralítico, e quando o paralítico chega à presença de Jesus, Jesus diz ao paralítico: vendo a fé deles, perdoados te são os teus pecados. E qual foi a reação dos doutores da lei? Uma reação, digamos, lógica. Não foi uma reação absurda. Lógica, porque para ele só Deus podia perdoar pecados. Então, agora, esse homem que nasceu aqui em Nazaré, nasceu aqui em Belém, viveu em Nazaré e agora vive aqui em Cafarnaum. Quem é esse homem que diz que tem poder na terra para perdoar pecados? Quem é esse homem? Aí Jesus responde: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta e anda. Então, aquele sinal serviu como evidência da messianidade de Jesus. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma,
esquecer desse ponto e lembrar que nos registros dos evangelhos você não encontra Jesus curando todo mundo. Jesus não curou a todos. Ele mesmo menciona isso, não é? Em relação ao profeta que não é honrado em sua própria terra. Jesus não curou a todos. Então, geralmente, temos outro episódio lá em João, capítulo 8, em relação ao cego, em que os discípulos perguntam: a quem pecou este ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, mais uma vez, um milagre para evidenciar a messianidade de Jesus. Isso cessou? Não. Isso não cessou. Você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe os mesmos sinais tendo continuidade. Agora, o grande problema hoje é que nós não olhamos os sinais da perspectiva bíblica. Os sinais se tornaram fenômenos espetaculosos. Eles servem à espetacularização. Então, hoje, se você tiver uma fila de alguém oferecendo milagres e de alguém pregando a palavra de Deus, pode ficar certo que a fila dos milagres vai ser muito maior, porque as pessoas são interessadas no milagre, em se tornarem saudáveis, etc. E a fila da Bíblia, talvez você encontre duas ou três pessoas, né? Então, qual é a finalidade dos milagres hoje? Ainda é a mesma. É de autenticar a nossa pregação. É uma evidência da nossa pregação. É testemunhar a nossa pregação. Porque a salvação, ela fica assim no terreno subjetivo. Você não pode tocar na salvação. Não é? A salvação não é uma coisa que se pega assim com a mão. Não é? Ela é um fenômeno intrínseco, subjetivo. Mas quando você vê um milagre, não, diferente. Esse milagre evidencia, autentica, legitima. Então, os milagres, os sinais, hoje devem ser vistos da mesma forma e não como fenômenos de espetacularização, como infelizmente tem acontecido. Esse é um ponto. E o terceiro ponto que a irmã mencionou. Infelizmente, com o tempo, a igreja vai se institucionalizando. Nessa assembleia que tivemos em Cuiabá, o pastor Elianai Cabral pregou, me parece que foi na quinta-feira à tarde, sobre essa questão dos dons. E por que hoje não se vê mais a manifestação dos dons? Inclusive na área da profecia. Ele fala dos dons que são mais importantes aos pastores, que é o dom da sabedoria, é o dom da ciência, é o dom de discernimento de espíritos. Tem pastores que não têm nenhum desses três dons. Me perdoe, senhores pastores, mas eu já estou na idade que eu posso dizer as verdades sem ficar temeroso em relação a caprichos humanos. Tem pastores que não têm dom de sabedoria, não têm dom de ciência, não têm dom de discernir, e o pessoal está fazendo parafernálias em sua igreja, e ele está aceitando porque está produzindo movimento, mas não está produzindo resultado intrínseco de mudança na vida das pessoas. Não é? Então, a igreja se tornou engessada, não é? Pela institucionalização, não é? Aqueles cultos, digamos, metodologizados, todo amarrado, né? Se alguém ameaça uma profecia já, hoje não tem mais, né? Mas antigamente era a campainha, né? Batia a campainha, né? E hoje não se vê. Agora, não se vê por quê? Esse engessamento mencionei. Não se vê por quê? Porque deixamos de pregar isso aqui. Inclusive, essa Bíblia aqui é de comemoração dos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Deixamos de pregar a palavra. Não se prega mais sobre
batismo no Espírito Santo, não se prega mais sobre os dons espirituais, não se ensina a igreja. Os pastores se dão por satisfeitos quando tem um domingo com aquele pregador fervoroso, triunfalista, que faz aquele movimento e aparenta avivamento, mas na segunda-feira tudo é igual como Dante no quartel de Abrantes. Não há mudança. É avivamento, o primeiro resultado é mudança no coração das pessoas. Então, a grande razão, a principal razão é isso aqui, não se prega. Os novos convertidos vêm para a igreja, se convertem, e o que disse Jesus para os discípulos antes de ascender aos céus? Foi no dia da ascensão. É o último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso foi no 40º dia, depois da Páscoa, quando Jesus ascendeu aos céus, e no 50º dia, ou seja, 10 dias depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Mas qual foi a ordenança? Ficai em Jerusalém, ou seja, ficai lá no cenáculo. Não saiam, porque todos nós cremos, os teólogos pentecostais creem, que o batismo do Espírito Santo é capacitação. Atos 1:8, mas recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Judeia, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, todos cremos que é capacitação. Então, enquanto vocês não forem capacitados, não saiam de Jerusalém. E aí eu vou dizer uma coisa aqui que também vai chatear algumas pessoas. Temos hoje na igreja crentes de 30, 40, 50 anos que nunca receberam o Espírito Santo na forma do batismo. E ninguém se importa com isso. Esses dias eu disse o seguinte: nós temos que pegar a igreja hoje, trancá-la no cenáculo, fechar a porta por fora e só sair depois que todos forem cheios do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Diz lá o texto, você pode ler lá depois. Não é? Não foi meia dúzia. Ninguém ficou enrolando a língua, ninguém ficou mimetizando a língua do outro, ninguém ficou lá gló, 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 como se faz aí nesses batismos de Espírito Santo de orelha, né? Fala língua, fala língua, fala língua. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que estavam todos assentados. E veio o Espírito Santo sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, fecha a igreja no cenáculo. E só deixa ela sair depois que ela for capacitada pelo Espírito Santo. Não meia dúzia, mas a igreja toda. É isso que está faltando. Concordo, pastor. Com certeza, concordo plenamente. E cumprir o que Jesus ordenou. Muito bem. Ô, pessoal, vocês estão ouvindo um barulhinho de interferência, não? Sabe, um barulhinho? Eu estou ouvindo aqui no meu fone, começou, eu mexi em alguma coisa aqui, mas não passou, não. Mas está tudo bem com vocês, ok? Aqui, não. Então pode ser comigo aqui, tá? Pastor, tem deixa eu ver aqui, uma pergunta, bem no comecinho. Só um minutinho, pastor. Eu queria fazer porque está na pauta essa pergunta. Nossa, mas tá um barulho no meu ouvido aqui. Espero que vocês não estejam ouvindo isso. Só um minutinho, pastor. É bom que o pastor vai descansando um pouco. Deixa eu ver aqui. José, Beatriz, Geraldo. Ai, cadê a pergunta dele, meu pai? Mas tudo bem, eu esqueci o nome dele, mas a pergunta eu lembro. Qual as referências da Assembleia de Deus para o Senhor? Quem foram as pessoas referências para o Senhor? Referências? Vamos lá. Alcebiades Pereira de Vasconcelos, Estevão Ângelo de Souza, Antônio Gilberto, Eurico Bergstein, foram obreiros com os quais convivi.
Firmino da Anunciação Gouveia, Gesiel Gomes, Túlio Barros Ferreira, o meu próprio pai, pastor Joaquim Martins do Couto, foi uma grande referência para mim, Joanir de Oliveira, João Pereira de Andrade Silva, Sebastião Rodrigues de Souza, e vão faltar outros nomes que eu não vou me lembrar aqui, não é? Mas que foram e são referências para mim. Não é? Isso dessa geração, digamos, mais antiga, né? Essa geração mais antiga. Paulo Leibas Macalão, não poderia deixar de fora de maneira nenhuma, não é? Pela convivência que eu tive com ele. Paulo Leibas Macalão. A pergunta é do Maxwell Cristo. Achei, viu, Maxwell? Respondida, tá? O pastor, tem duas aqui que eu também achei interessante, sobre a escola dominical. Luke Joss, tá gravado assim, salvo como esse nome. Prezado pastor, a paz do Senhor. Estou analisando com bastante temor e surpresa o conteúdo e o discurso das lições de adultos da EBD neste trimestre. Eu posso estar equivocado, mas há uma enorme semelhança com o discurso adventista sobre a divisão da lei em moral e cerimonial, quando o que as escrituras parecem sugerir é que a lei é um corpo único e total. Mas como o senhor vê essa questão sobre a revista da EBD? Uhum. Bem, de maneira muito rápida, sem entrar no mérito do que escreveu o autor, eu creio que todos os princípios da lei foram transportados, aqueles que são, digamos, perpétuos, eles foram transportados para o Novo Testamento. E é importante frisar isso, porque senão nós teríamos de continuar a fazer sacrifícios, e esses sacrifícios estão inseridos naquilo que chamamos de leis cerimoniais. Nós teríamos de voltar a fazer sacrifícios, teríamos de tomar certas medidas que, embora fossem medidas válidas para aquela época, mas medidas que hoje não fazem sentido na nossa realidade, correto? Então, a gente tem que pensar nesses termos. Os 10 mandamentos, inclusive os 10 mandamentos, são pormenorizados por Moisés em Deuteronômio. Deuteronômio é a pormenorização dos 10 mandamentos. Eles são perpétuos. E eu diria que as demais leis, mesmo as leis morais, mesmo as leis, digamos, cerimoniais, mesmo as leis civis, mesmo as leis sociais, mesmo as leis de higiene, elas derivam dos 10 mandamentos. Então, como é que eu trato? Eu trato da seguinte maneira: mesmo nessas leis, há princípios que podem ser aplicados à vida espiritual. E, sobretudo, princípios na área da pureza. O que não se pode é fazer como fazem os adventistas e trazer esses pontos como pontos essenciais à salvação. Isso é claro na fé adventista. É só ouvir os programas dele que você vai perceber, inclusive valorizando a Ellen G. White quase que no mesmo nível da pessoa de Jesus. Correto? Agora, você pode extrair, digamos, os ensinos práticos, não é? E trazer para a realidade de hoje. Por exemplo, vamos pensar aqui em higiene. Né? Por que é que Deus proibiu uma série de animais, né? Sem entrar no mérito aqui, ao povo de Israel? Uma razão básica de saúde e higiene. A Bíblia diz que foram 600 homens que saíram do Egito. 600 mil homens que saíram do Egito. Se você for contar mulheres e crianças, e levando em conta que as famílias naquela época eram famílias patriarcais, com 10, 12 filhos, teríamos aí mais de 3 milhões de pessoas. Imagina esse povo todo atravessando o deserto
e tendo problemas sérios de saúde por causa do tipo de comida que comeram. Então, foi uma atitude preventiva e, nesse sentido, é válido. Por exemplo, eu precisei, e estou num processo de reeducação alimentar, para evitar a progressão da diabetes, que deu um sinal, e já procurei os meios, não é? Eu joguei 12 quilos fora, já vou indo para 13 quilos nos últimos 3 meses, mas fazendo uma reeducação alimentar. Então, nesse sentido, o problema é quando se transpõe isso para hoje, com essa característica de adendo à obra realizada por Cristo no Calvário. Agora, como uma prática social, de saúde, de higiene, nós aprendemos isso hoje. Não é? Quais são os melhores alimentos que você deve comer? Não é? E quais são os alimentos que você deve evitar? Não é? Outro ponto, na questão de higiene, na questão de esgotamento, por exemplo. Naquela época não havia saneamento. Né? Até no período medieval não havia saneamento. Normalmente havia canaletas que saíam com o esgoto da casa e esse esgoto era, digamos, despejado nas valas à beira da rua. Esgoto a céu aberto. Então, você entende por que naquela época as pestes eram violentas, porque não havia saneamento. Mas você vai lá para essas leis e você percebe o cuidado de Deus até nesse ponto. Por exemplo, quando ele diz, através de Moisés, não é, que na hora de fazer as necessidades fisiológicas, as pessoas deveriam sair fora do arraial, ou seja, distante do arraial, levar uma pazinha ou um pedaço de pau que fosse, cavar a terra, fazer como faz o gato, e ali fazer as suas necessidades fisiológicas e cobrir com a terra exatamente para que bactérias e qualquer outra coisa não se espalhasse e pudesse produzir contaminação no povo. Então, nesse sentido, você tem lógica você transpor, não é? E até aplicar no sentido espiritual. Não é? Nós temos que evitar as bactérias que o diabo lança, os vírus que o diabo lança, não é? Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz que ele manda as suas flechas tentando nos atingir. Então, até aplicar no sentido espiritual e mesmo no sentido físico do cuidado com a nossa saúde. Não é? O problema todo está na transposição disso como valor a ser agregado à obra de salvação. Aí não, aí estamos completamente errados. Muito bem. Nós estamos aqui também, pastor, com o Jefferson Grossman. Deixa eu ver quem mais que entrou. Geraldo Henrique, Jefferson, já falei, Douglas, Raí Galhardo. Deixa eu só fazer menção mais a outras pessoas. O Marco Braga também está conosco. Deixa eu ver mais aqui. Tem muitas perguntas, pastor. Muitas. Ó. Vamos fazer outra Alexandre live. Arruda. A gente vai ter que agendar, pastor, porque são muitos. Ó, tem o Alexandre Arruda, deve ser psicólogo. Tem muita gente aqui com a gente e fazendo perguntas, mas a Wanda Lins também está aqui com a gente. Mas já vamos para as outras perguntas. Gente, lembrando, se inscreva no canal do pastor. Tá como Jeremias Couto, pastor, o nome do canal? Jeremias Couto. É só entrar lá no YouTube. O link está aí, mas você pode entrar lá no YouTube e digitar Jeremias Couto, você já vai ver a foto do pastor. Já vai aparecer o canal. Tá bom? Se inscrevam lá. Pastor, a gente já está 1h34, mas tem algumas perguntas. Aí o senhor não precisa se aprofundar muito, não, tá? Por conta do tempo. Só responder mais, assim, superficialmente. É questão de... outro tema teológico que gera muita contenda, pode assim dizer, é a questão da trindade e unicismo.
O senhor já enfrentou muita em seminário? Existe muita essa discussão ou não? Já passou? Não está mais nessa época de discutir esse assunto? Eu diria que nos seminários eu não vejo essa discussão assim nesse nível, não é? Hoje, pelo menos aonde eu dou aula, né? Agora, é difícil você, por exemplo, tentar pregar o unicismo quando você percebe num episódio só a presença distinta das três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, sem fazer aqui discurso teológico, porque aí a gente vai tomar mais 2 horas do programa. Esse tema, na história da igreja, levou praticamente 100 anos sendo discutido, só para vocês terem uma ideia. Né? Mas num episódio só. Que episódio foi esse? Batismo de Jesus. Né? Deus está no céu, Jesus está na terra, sendo batizado por João Batista. Não é? João Batista vê Jesus, inclusive, fala à multidão, João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Então, quando Jesus é batizado, o Pai do céu diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E, nesse momento, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba. Eu pergunto, quer exemplo gráfico, ilustrativo, melhor do que esse episódio? Para a gente ficar aí discutindo sem necessidade, só porque a gente quer fazer especulações teológicas? Não é? Você vai lá, por exemplo, para a bênção apostólica, que se costuma usar hoje na igreja, não é? Isso não é mandamento, mas se tornou um costume. Não é? Paulo escreveu: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo. Então, mencionou as três pessoas de forma distinta: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não há como você contradizer isso e dizer que são manifestações de uma mesma pessoa. Agora, explicar, mistério não se explica. Não é? Como é que você vai explicar o mistério da Trindade? Não se explica. Você simplesmente crê no que a Bíblia revela. Não dá para você explicar como é que são três pessoas distintas e, ao mesmo tempo, é um só Deus. Né? O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, diz: eu e o Pai. Ele distingue Somos duas pessoas. Eu e o Pai somos um, mas ele distingue. Então, esse mistério é um mistério que vai perdurar e só vamos entendê-lo no céu. Mas quando você, por exemplo, lê a narrativa do apedrejamento de Estevão, e quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê o céu aberto e vê Jesus em pé à destra de Deus. Então, você não pode pensar que sejam manifestações de uma só pessoa. São pessoas distintas. Dá vontade da glória a Deus bem alto, gente. Só que eu tô aqui no prédio, eu não posso. Dá vontade da glória bem alto. É muito bom, né, gente? Pastor, o senhor foi missionário nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o senhor pastoreou alguma igreja? É pastor de alguma igreja? Sim. Eu fui vice-presidente da Assembleia de Deus em Cordovil, na época do saudoso pastor Valdir Neves. Em minha igreja de origem, que meu pai pastoreou por mais de 40 anos, depois se jubilou, depois veio a óbito, e hoje o pastor dessa igreja é o meu irmão, o pastor Israel Couto. Nessa igreja eu fui presidente de jovens, coordenador, digamos assim, né? De jovens, coordenador de escola dominical, coordenador da área teológica, e foi dessa igreja que eu saí com 17 anos, claro, depois retornei para o seminário em Pindamonhangaba.
Posteriormente, em 1999, em comum acordo com as nossas convenções aqui no Rio e com o meu próprio pai, pastor da igreja, entendeu-se e foi acordado que deveríamos abrir uma outra igreja para atender uma situação emergencial. E, naquele momento, em 1999, nós formamos essa igreja com 17 membros. Eu me tornei pastor dela pelo voto desses membros que estavam presentes na Assembleia que constituiu a igreja, e fui pastor dessa igreja por 7 anos, porque já na ocasião da minha posse, da minha eleição e posse, eu deixei registrado que eu só seria pastor da igreja até quando ela estivesse consolidada, cristalizada e pudesse andar com suas próprias pernas, e então elegeríamos um outro pastor. E por 7 anos eu fui pastor da igreja, trabalhamos na consolidação da igreja, e depois desses 7 anos, por eleição, a nossa igreja adota o processo de eleição. Por eleição, o meu vice-presidente, na época, pastor Marcos Basílio, foi eleito presidente. Outros 2 vice-presidentes concorreram com ele, mas ele foi eleito o pastor presidente da igreja, e ele está à frente da igreja até hoje. Hoje, desde aquela época, 2006, eu sou o pastor emérito, ou como se chama na Assembleia de Deus, o presidente de honra. E eu sempre brinco dizendo, primeiro que apanha e o último que fala, né? Eu não tenho mais nenhuma ingerência administrativa. Na minha igreja, eu vou sempre aos primeiros domingos, que é o dia da ceia, e é o dia quando eu ministro na escola dominical pela manhã. E, eventualmente, num ou no outro domingo em que eu estou em Teresópolis, mas geralmente os meus outros fins de semana são ocupados atendendo igrejas e conferências e palestras, e estudos bíblicos em outras igrejas, né? Então, essa é a minha vida hoje. Que bênção, pastor, mas o senhor não sabe quantos comentários falando mais uma live, eles querem mais uma live. Tem gente que vai acordar cedo e trabalhar, eu também acordo, gente, cedinho, eu entro 7 horas da manhã no serviço. Mas se vocês estão com muito sono, tem gente que pode dormir, vai ficar gravado depois, ó, amanhã entra e assiste, vai lá no canal do pastor. Pastor, me diz uma coisa. O senhor falou aí, narrou todo o trabalho que tem, a ocupação pastoral, ela tem muitas coisinhas, a demanda puxa muito tempo da pessoa, exige muito tempo, melhor. E o que o senhor acha, o senhor já até escreveu sobre essa questão política, religião, de um pastor, né, com todas essas atribuições, tentar concomitantemente ser um político, um deputado, um vereador, vai dar para exercer o pastorado bem, como a igreja necessita, ser pastor e ser político ao mesmo tempo? Qual a opinião do senhor? A minha posição sobre isso é bastante clara. O pastor que quer ser político deve licenciar-se do pastorado. E, se for eleito, entregar à igreja. Essa é a minha posição, porque o pastorado exige tempo integral. Ah, mas e o médico, e o advogado? E se ele é pastor da igreja, ele tem de fazer uma opção. Ou ele é pastor ou é médico. Não quer dizer que ele não possa se aperfeiçoar, se aprimorar e, eventualmente, clinicar, não é? E até fazer isso como parte do seu ministério. Mas, profissionalmente, uma das 2 áreas vai ficar comprometida. Ou o pastorado ou o exercício da profissão. Então, no meu entendimento, na leitura que eu faço de 2 Timóteo, capítulo 2, eu entendo que o ministério pastoral é de natureza exclusiva. Claro que há aqueles momentos em que você está plantando a igreja, e nesse momento, eventualmente, a igreja não tem recursos financeiros para lhe dar um salário. Eu passei por isso quando plantamos a igreja aqui em Teresópolis, não é?
Inclusive, cheguei a eu mesmo contribuir para a igreja. Mas a igreja está pronta, a igreja está cristalizada, a igreja tem estrutura para dar um salário digno ao pastor. Então, no meu entendimento, ele tem de dar tempo integral, e principalmente em relação à política, porque política toma muito tempo. Assim como o pastorado toma muito tempo, política também toma muito tempo. Então, eu, pessoalmente, a minha posição é essa, embora eu tenha esticado um pouco as minhas palavras, mas em 2 ou 3 palavras, pastorado não combina com política partidária. Pastorado não combina com militância partidária. Muito bem, o pessoal está concordando aqui no chat. Pastor, é outra coisa. Vamos entrar na parte da história da Assembleia de Deus. Eu gosto muito lá dos primórdios, né? Mais da história do passado vindo, né, para o presente. A gente não via muitos filhos de pastores substituírem seus pais nos primeiros anos. Da década de 80 para cá, a gente está vendo muito isso. Então, estão até utilizando a nomenclatura nepotismo nas Assembleias de Deus. Nas outras, neopentecostais, é o irmão que funda a igreja, já passa para o filho, é uma coisa, ok. A gente até entende, né? A igreja neopentecostal. Agora, a Assembleia de Deus, que o fundador mesmo, Daniel Berg e Gunnar Wingre, não fizeram isso, não passaram para filhos, descendentes. Hoje, como que o senhor vê essa questão de muitos casos de substituição por alguém da própria família, sem eleição? Como o senhor vê isso? O senhor concorda, não concorda, em partes? Não, indo direto ao ponto, claro que a gente poderia fazer aqui uma análise mais, digamos, detalhada. Alguns pastores têm medo de passar para outras pessoas e depois ficarem na rua da amargura. Isso aí é um ponto que a gente tem de considerar, não é? Porque eu já vi casos assim. O pastor até uma aposentadoria, o senhor diz? Não ter aposentadoria, uma casa para morar, não é? Eu já vi casos assim, eu participei de um caso, não vou dizer onde, não é? Nós fomos com a cúpula da Assembleia de Deus, então, dizendo cúpula, já estou dizendo o grupo que esteve. Nós fomos dar posse a um pastor numa igreja aqui no estado do Rio de Janeiro. E o pastor anterior, já com seus 80 anos, morava na casa pastoral e ele não tinha uma casa para morar, né? Porque ele se dedicou à igreja. E também não tinha um filho para passar à igreja, né? E aí, antes de dar posse, ele pediu uma reunião com os pastores, inclusive eu participei da reunião, e o novo pastor se comprometeu a construir uma casa para ele. E aí fomos para o culto de posse. Tudo tranquilo, o cajado foi passado para o outro, inclusive o cajado simbólico, né? Foi passado para o outro, e depois nós voltamos para a casa do pastor. Não foi para jantar, foi para preparar o documento. E quem foi o secretário? Eu. Não é? Naquela época não tinha computador, era máquina de escrever. Eu tive de reescrever esse documento no mínimo umas 10 vezes, porque ia lá, datilografava, levava, lia, aí muda aqui, muda acolá, muda ali, altera aqui, e até que lá pelas 2 horas da manhã o documento ficou pronto. E aí todo mundo assinou. O novo pastor, o pastor antigo, os pastores que estavam presentes, inclusive eu como secretário ad hoc, assinamos o documento. Para encurtar a história, esse pastor que tomou posse, pastoreou a igreja por alguns anos, mudou para outra igreja e não construiu a casa. O pastor morreu, não é? Que a quem ele substituiu, e a viúva não teve outra saída senão entrar na justiça. E ao entrar na justiça, a justiça deu ganho de causa porque tinha um documento.
E o novo pastor que assumiu teve de construir a casa para a viúva. Então, alguns casos se explica por esse medo, por essa preocupação. Principalmente, eu não me refiro àqueles pastores, digamos, de grandes impérios. Eu me refiro a pastores dessas igrejas médias, né, que ficam com essa preocupação. Esse é um ponto. Segundo ponto é que um filho de pastor não pode ser prejudicado se ele tem chamada. Que fique claro isso, se ele tem chamada, se ele tem vocação, porque às vezes a gente pega todo mundo e joga tudo dentro do saco e acha que todos são iguais. Eu não estou aqui, por exemplo, porque meu pai foi pastor. Na verdade, eu fui ordenado pastor, não foi nem porque meu pai quis fazer a ordenação por si mesmo, mas eu já cooperava em Cordovil, como membro da igreja em Teresópolis, e o pastor de Cordovil pediu ao meu pai que fizesse a minha ordenação ao pastorado. E depois disso, inclusive, foi que eu me transferi para Cordovil e me tornei vice-presidente da igreja em Cordovil. Então, a vocação do filho de pastor não pode ser prejudicada por ser ele filho de pastor. Esse é o segundo ponto. Colocando esses dois pontos, fazendo essas duas ressalvas, eu diria que hoje, de maneira geral, está havendo muito nepotismo, não é? Em que os pais, inclusive de grandes ministérios, não é? Ministérios portentosos, passam para os filhos como se isso fosse semelhante à época sacerdotal, em que o sacerdócio era passado de pai para filho. Hoje não. Hoje a vocação é individual. Em Efésios 4 diz: e deu Deus dons aos homens. Então o ministério é individual. Não é uma vocação hereditária que passa de pai para filho. Fazendo essas duas ressalvas, há sim nepotismo, há casos aí gritantes de nepotismo, há casos de filhos que assumem e não têm vocação para pastorear, não têm vocação para ensinar, não têm vocação para nada, e geralmente o que eles fazem? Eles ficam convidando pastores de fora para pregarem nos domingos, para pregarem nos cultos de ensino, porque eles mesmos não têm o que dar à igreja. E eu confesso que eu mesmo já fui atender algumas situações dessas, em que eles não têm o que dar à igreja e pedem a outros pastores para irem e suprir essa deficiência deles. Então, nesse ponto, é claro, eu não aceito e não concordo que, meramente por ser filho de pastor, se passe a liderança da igreja para o filho do pastor. Muito bem. Kelly Stein, você está aí, Kelly? O Ivo voltou, Ivo. Pessoal, é o seguinte, eu tenho mais 10 perguntas e não vai dar tempo de fazer isso. As minhas perguntas, não dá. Gente, isso minhas perguntas. Imagina a do povo, deve ter umas 30, não vai dar, gente. Vai ficar com gostinho de quero mais, infelizmente, desculpa. Mas vocês vão lá no canal do pastor Jeremias Couto, que é nesse nível para cima, viu? É desse nível para cima. Então, corre lá e a gente vai sim tentar agendar mais um dia, tá bom? Para trazer o pastor aqui. Vocês gostaram muito. Eu quero já agradecer todos vocês que participaram. O Edson Moreira também está aqui conosco. A Luísio Santana. Deixa eu ver quem mais, quem entrou. Muita gente, viu? Raí Galhardo. Eu agradeço todos vocês que participaram do chat. E também agradeço muito, pastor. Eu sei como é difícil arrumar um tempinho na agenda do senhor. E o senhor, 2 horas dedicado aqui a gente. Eu vou passar para o senhor as considerações finais. E aí depois eu me despeço do pessoal também. Palavra do senhor. Não, eu agradeço o privilégio de estar aqui. Hoje já não dá para fazer mais nada, mas estou ainda no preparo das minhas 2 aulas de amanhã, né? À noite, porque não é só chegar lá diante da classe e ficar com blá, 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 né? Tem que preparar, né? Mas foi muito bom estar com a irmã Silvana, com o Diário Pentecostal Historiando, e com todos os participantes. Aqui não me aparecem os nomes, aparece só para a irmã Silvana, mas o meu abraço a cada um de vocês, que Deus os abençoe, e que possamos estar juntos aí nessa caminhada. E quem sabe um dia a gente se esbarra numa dessas conferências aí pelo Brasil, né?
Isso acontece muito. Eu conheço o senhor da internet, do Facebook, do Instagram e etc. Quem sabe a gente se esbarra por aí, né? E a gente tirar uma foto e dizer, eu estive, né? Eu vou dizer assim, eu estive com o irmão falando de tal, é ele o mais importante aqui nessa foto, viu? Deus abençoe, muito obrigado. Muito bem, o Tiago Andrade também com a gente. Deus abençoe. Gente, live a próxima segunda também não vai ser terça, não, porque o nosso convidado também não consegue terça, mas eu falo para vocês no decorrer da semana. Mais uma vez, muito obrigada. Siga o pastor Jeremias Couto no Instagram. Se inscreva no canal do pastor Jeremias Couto. Gente, acabou aqui, já vai lá, escreve, ativa o sininho, para ele chegar nos 3.000 amanhã. Tá bom, gente? Por favor, chegar a 3.000, aí depois a gente dobra a meta para 6.000. Isso. Só vou trazer o pastor aqui depois que ele tiver com 3.000 inscritos. Vamos lá escrever de novo. Aí eu trago, né, pastor? Tá bom, gente? Exato. Vão lá, se inscreve, aí eu trago o pastor de novo aqui, tá bom? Então, se inscreva no canal aqui também, Diário Pentecostal, me siga no Instagram, Diário Pentecostal, e até a próxima semana. Meu Deus, 2 horas de live. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, povo. Obrigada pela companhia. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.